Imagine entrar em um lugar sagrado, em busca de silêncio e paz, na escuridão da noite, no eco, no som oco de portas se fechando e no vazio de um espaço que deveria transmitir segurança, mas que naquela noite guardava algo inimaginável. Horas depois, o que foi encontrado atrás do altar deixou até os investigadores mais experientes sem palavras. Uma cena tão perturbadora que parecia mais um ritual do que um crime. O que realmente aconteceu dentro daquela igreja ninguém poderia imaginar. Hoje você vai conhecer cada detalhe dessa história que marcou a investigação criminal nos Estados Unidos. Aqui, no Além da Evidência. Fala pessoal, Júlio aqui. Caso goste do conteúdo, peço para que siga o canal, compartilhe, comente. E agora, vamos à história. Arliss Perry nasceu em 1955 na Dakota do Norte. Criado em uma pequena cidade, vivia em um lugar simples e profundamente religioso. As pessoas a descreviam como dedicada, reservada e muito apegada à fé. Aos 19 anos, casou-se com Bruce Perry, seu namorado de ensino médio. Pouco tempo depois do casamento, o casal se mudou para Palo Alto, na Califórnia, pois Bruce havia sido aceito na tão prestigiada Universidade de Stanford para estudar psicologia. Foi uma época em que o Satanic Panic, ou seja, pânico satânico, começou a ser implantado ali. As pessoas começavam muito a falar sobre isso, a mídia falando nos jornais. A comunidade acreditava que existia uma rede secreta de cultos satânicos que faziam, entre outras coisas, rituais de magia negra, sacrifícios humanos, abusos sexuais, manipulação psicológica. Então, isso estava explodindo naquela época, principalmente naquela área ali de Palo Alto, na Califórnia. Para Arliss, a mudança foi difícil. Ela teve que deixar família, parentes para trás para viver com o marido, em um local novo, diferente do que ela vivia. Como ela estava longe da família, ela buscava o quê? Um conforto espiritual. Então, para isso, ela frequentava a Igreja Memorial Stanford, um imenso templo no coração do campus. No dia 12 de outubro de 1974, já era tarde da noite. Era um sábado e Arliss havia discutido com seu marido. Uma coisa boba, parece que ela pediu para ele trocar o pneu e ele falou que ia trocar depois, então ela saiu de casa com raiva ainda e falou, vou botar minha cabeça no lugar, vou para a igreja, vou rezar um pouco. Então quando ela saiu já se passavam das 11 da noite e ela foi lá para o memorial para se dedicar um pouco à fé dela e esfriar um pouco a cabeça. Quando ela chegou lá, a igreja estava praticamente vazia. Existiam alguns estudantes ali que faziam algumas rezas, outros só estavam ali para descansar mesmo. E os minutos foram se passando, a Arliss Perry continuava ali, os estudantes foram indo embora, e o tempo foi passando, ela ficou rezando e acredito que começou a acalmar um pouco toda aquela raiva que ela tinha sentido por uma discussão boba que havia tido com o marido. Naquela mesma noite, o segurança Stephen Crawford, ele fez a ronda pela igreja e, segundo ele, acreditando que não havia ninguém ali, ele trancou todas as portas e foi para a casa dele, para descansar. No dia 13 de outubro, Stephen Crawford voltou para o seu trabalho. O segurança chegou na igreja, naquela propriedade, e foi abrir tudo como fazia todos os dias. E o que encontrou mudou sua vida para sempre. Dentro da igreja, logo após o altar, estava o corpo de Arliss Perry. Ela estava deitada de costas, nua, da cintura para baixo. Sua blusa estava puxada para cima e seus seios estavam expostos. Um candelabro de ferro havia sido usado como instrumento sexual, e outra vela foi cravada em seu peito, bem sobre o coração. Um dos candelabros foi colocado no meio das pernas dela de forma ritualística. A cabeça dela ficou voltada para o altar, como se alguém tivesse intencionalmente posicionado ela daquela forma. A cena parecia um ritual satânico, dentro de um templo religioso. Os policiais que entraram no local, eles relataram nunca terem visto nada tão perturbador quanto aquilo. E aí, depois daquela data, a comunidade toda ficou mobilizada e as investigações começaram. Primeiro suspeito, o marido de Arliss Perry, Bruce. Bruce foi interrogado e disse ter ido dormir por volta da meia-noite e que notou a ausência da esposa apenas ao amanhecer. Bem estranho, né? Você dorme todo dia com a sua esposa, recém-casados ainda, e do nada você só nota a ausência dela no amanhecer, mas foi isso que ele declarou. E passou no teste do polígrafo. Então, não detectaram que ele estivesse mentindo. Stephen Crawford
O segurança também foi interrogado. Ele foi a última pessoa supostamente a tê-la vista com vida e depois que chegou na igreja encontrou o corpo dela no chão, já morta. Negou qualquer envolvimento que tivesse relação com aquele crime. E na época não havia qualquer provas que pudessem incriminá-lo. Policiais também usaram outros viés, que foram as outras linhas de investigação, como grupos satânicos, teorias de que eles tinham confrontado colegas que praticavam ocultismo. Vários jovens que estavam rezando naquele dia foram investigados, mas não existia nada conclusivo que pudesse apontar que um deles era culpado pelo crime acontecido ali. E a ausência de testemunhas, de provas, de câmeras, né, da própria tecnologia da época, deixou o caso estagnado e o caso se perdeu no tempo. Nas décadas seguintes, o assassino de Ellis passou a ser citado em livros, em séries, em documentários, e o caso começou a ganhar um fogo novo. Famílias religiosas apontavam que o caso provava como as forças malignas agiam. Bruce Perry, marido de Ellis, ele seguiu a carreira de psicologia, mas sempre que tocavam no assunto ele evitava o máximo possível, não falava nada. O caso se tornou um cold case oficial e ficou arquivado por mais de 40 anos. Enquanto isso, o nome de Ellis Perry era lembrado como uma jovem que foi sacrificada em um ritual. Com o avanço da tecnologia, em 2017, o Departamento de Polícia de Palo Alto resolveu reabrir a investigação. Existiam evidências preservadas, como as roupas dela, alguns objetos que foram encontrados próximo a ela, e os policiais utilizaram a tecnologia moderna, né, com todos aqueles aparatos para descobrir DNA. O material genético apontou direto para uma pessoa, Stephen Crawford. Isso mesmo, o segurança, aquele que tinha dito que não tinha qualquer envolvimento com o caso e que fechou a igreja porque acreditava não ter mais ninguém naquele local e foi para casa. Depois de colherem todas essas provas de DNA e verem que de fato o DNA que encontraram naquele material genético batia com o DNA de Stephen Crawford, os investigadores foram até o apartamento dele, ele já com seus 72 anos. Ao perceber que seria preso, Stephen Crawford se trancou no quarto. Os policiais foram atrás na porta, mas antes que pudessem detê-lo, ele pegou uma arma e tirou a própria vida. E o exame foi confirmatório. De fato, o DNA encontrado em Ellis era do segurança. Após 44 anos, o assassino finalmente foi revelado. Apesar da identificação do culpado, várias questões ainda ficaram no ar. Por exemplo, por que Crawford montou a cena como um ritual? Será que ele queria tentar incriminar os grupos da época do pânico satânico que rondavam pela região para que ele pudesse se safar dessa? Foi apenas um crime sexual de oportunidade ou havia algo mais ali? E por que durante anos ele nunca foi preso, mesmo sendo um dos principais suspeitos? O assassinato de Ellis Perry é um dos crimes mais bárbaros da história americana. E durante mais de 4 décadas ele foi visto como um trabalho de seitas satânicas, ou até conspirações universitárias. No fim, o assassino era o homem que todos acreditavam ser apenas o segurança, o zelador do local. Mas o que mais assusta não é apenas a brutalidade do crime. É pensar que por mais de 40 anos, o assassino conviveu em liberdade, carregando um segredo que só a ciência conseguiu revelar. E não esqueça, às vezes as histórias reais são mais assustadoras do que qualquer ficção. Um abraço e até o próximo vídeo.